programa Saúde em Foco de hoje vai abordar um tema super importante, que é sobre a licença maternidade e principalmente o retorno ao trabalho da mulher nesse período e os seus desafios. Então, para a gente discutir um pouco sobre isso, nós temos alguns convidados. O convidado que está online conosco nesse momento é o psicólogo Odilon. Muito obrigada por estar aqui conosco para a gente discutir esse tema. E também nós temos outros convidados que mandaram vídeos gravados que a gente vai passando ao longo do programa, então. Nós temos a contribuição do professor Marcelo, do curso do Direito, e da mestranda Edileia Dotto, do mestrado em Saúde Materna e Infantil, que vai falar um pouco também sobre a experiência dela, e da professora Fernanda Real, do curso de Psicologia da UFN. Então, vamos começar falando sobre o pós-parto, né? Esse período da vida da mulher, que é o pós-parto, tem o puerpério, o pós-parto que se estende para além, que é um puerpério subjetivo, e é um momento muito singular, né? Que cada mulher vai viver de um jeito, dependendo da sua rede de apoio, né? Desse período em que ela vai vivenciar como que está sendo a situação no momento, né? E daí a gente pode até pensar que no período da pandemia agora o puerpério está diferente, está mais espichado e mais solitário, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de começarmos a conversar sobre esses outros fatores, a gente vai ouvir um pouquinho o professor Marcelo no vídeo que ele fez sobre os aspectos jurídicos da licença maternidade. Então vamos escutar ele agora. Olá, o meu nome é Marcelo Barroso Kimmel e eu sou professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Agradeço o convite da professora Josiane Abaide, cujo trabalho admiro desde que trabalhamos juntos no curso de Direito. Cumprimento os demais convidados desse programa. Vou conversar ainda aqui rapidamente sobre a licença gestante e o retorno da empregada ao trabalho. A licença gestante está prevista na Constituição, tem um prazo de 120 dias, iniciando-se 30 dias antes do provável parto, indo até 91 dias depois. Esse prazo pode ser aumentado se a empresa tiver aderido ao programa Empresa Cidadã. Ele pode ser aumentado por mais 60 dias. Durante esse prazo, dos 120 dias, a empregada recebe um benefício previdenciário chamado salário maternidade, correspondente ao seu salário integral. É o único benefício que não tem um limite, não está limitado ao teto dos benefícios da Previdência Social, podendo ser recebido o valor integral do salário. Durante o período prorrogado, se a empresa aderiu ao programa Empresa Cidadã, ela também recebe o salário integral, e aí com a possibilidade das empresas que são tributadas pelo lucro real obterem descontos desses valores nos seus impostos. De outro lado, o período do retorno é um período bastante difícil para a gestante. É por isso que há uma série de garantias. A empregada não pode ser despedida desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. Isso também está garantido na Constituição, somente se cometer alguma falta grave. Da mesma forma, não se pode exigir da empregada qualquer exame de gravidez. Isso é, inclusive, considerado crime conforme a Lei 9.029. Quando a empregada é dispensada e está grávida, ela tem direito a ser reintegrada ao emprego. É importante que ajuize a ação dentro desse prazo, até 5 meses depois do parto, para que possa ser reintegrada. A jurisprudência nem sempre é muito clara e às vezes acha que a empregada que ajuiza depois desse prazo, ela estaria abusando do seu direito de ajuizar a ação, né? Fazendo jus apenas aos salários, mas se ela não ajuiza durante o prazo da garantia de emprego, durante os 5 meses após o parto, poderia estar querendo se aproveitar, né, para receber salário sem trabalhar. Entretanto, não é esse o entendimento predominante do Tribunal Superior do Trabalho, mas fica sempre a dica de, quando for despedido, a empregada procure rapidamente um advogado, se souber que está grávida. Eu recomendaria, inclusive, que a empregada verificasse, fizesse um teste de gravidez logo após ser dispensada, para que ela pudesse ainda procurar ser reintegrada ao emprego, procurar
conversar com seu empregador, porque isso provavelmente garantiria uma segurança jurídica para os dois, evitando um processo judicial, que sempre é mais demorado, às vezes, inclusive o litígio dificulta mesmo o ajuste entre as partes. São pequenas questões relativas ao tema, o tema é bastante controvertido, eu fico à disposição dos colegas para qualquer pergunta. Muito importante a gente tomar conhecimento, né? Obrigada, professor Marcelo, pelas contribuições. Muitas mulheres desconhecem os seus direitos. E, além disso, desconhecem também os desafios que elas ainda vão enfrentar, principalmente aquelas mulheres que estão tendo a sua primeira experiência, né, de licença maternidade. Agora nós vamos escutar um pouquinho a mestranda Edileia, que vai nos trazer um pouquinho do que a literatura tem trazido sobre as principais dificuldades relacionadas com esse período em que a mulher está retornando ao trabalho pela primeira vez, depois de ficar um tempo de licença maternidade com o bebê. Vamos escutar, então. Vou falar um pouquinho dos desafios, então, trazidos na literatura sobre a licença maternidade. Um dos desafios é garantir o conhecimento das leis, né, que amparam a mulher no retorno ao trabalho pós a licença. Estudos mostram que uma grande parcela desconhece os direitos mais simples. Também outro desafio é garantir, né, a garantia de que as empresas cumpram o que está estabelecido na lei sobre os direitos da mulher. Algumas implicações também na relação mulher-mãe-trabalho. Os estudos mostram que as mulheres no retorno ao trabalho, elas relatam sentir um certo desgaste físico, né? Em razão de ter que conciliar o cuidado do filho, as tarefas do lar, cuidado pessoal e o relacionamento com seu esposo. Um grande desafio também, conforme mostram os estudos, é que a mulher no retorno ao trabalho, ela pode apresentar alguns sintomas de angústia, medo, insegurança em relação a confiar o cuidado do filho a terceiros, ou seja, a sua rede de apoio, né? Como assim, ó, a instituições, a babá, né? Até mesmo membros da própria família, né? Alguns estudos, então, mostraram que uma boa rede de apoio auxilia muito essa mãe no retorno ao trabalho. E também como um dos últimos desafios, né, porque são vários, aqui citamos alguns, né, conforme a literatura traz, a mulher e o trabalho, então elas compreendem o trabalho como um fator de ensino e de aprendizagem. Elas reconhecem também como um fator de liberdade, elas se sentem mais reconhecidas, elas têm mais reconhecimento, além de ser apenas uma dona de casa, né? Então, a maternidade e o trabalho, eles se complementam. E agora eu gostaria de chamar, com base nisso, né, nisso tudo que a Edileia falou, eu gostaria de conversar um pouquinho, queria que tu contribuísse, Odilon, com a tua experiência, né? Tu fez uma pesquisa bem relevante, que tem tudo a ver com o nosso tema, por isso que a gente te chamou, para tu contar um pouquinho para nós sobre a questão dos acidentes de trabalho. O que tu descobriu na tua pesquisa? Conta um pouquinho para nós. Obrigado, Júlio, pelo convite. Bom dia a todos. A minha pesquisa, na verdade, ela quis investigar a relação do acidente de trabalho após um ano do retorno da licença, tanto maternidade quanto paternidade. Tá? O que a gente observou isso, né, nesse estudo? Né? Que tanto a maternidade quanto a paternidade têm o mesmo comportamento em relação ao acidente de trabalho, que a gente pode ver pelo gráfico 1 aí, a imagem 1, tá? E uma coisa bem interessante que chamou a atenção também é que normalmente a gente visualiza, né, por a mulher ter uma carga aumentada de trabalho, principalmente quando é o primeiro filho, no primeiro momento a gente pensou que teria um aumento do acidente de trabalho, e na verdade não, né? Houve uma redução
é bem pequeno, né? Então, no setor, eu pesquisei tanto no público quanto no privado, né? Então, no público, somente 3% das mulheres sofreram acidente. E no privado, só 2%, né? Então, é muito baixo. E quando eu estava fazendo o projeto de pesquisa, eu tive que conversar com alguns profissionais para buscar os dados, né? E quando eu conversei com... Ele era enfermeiro técnico de segurança do trabalho. O que ele me relatou na época, quando eu conversei um pouquinho com ele? Ele disse que ele observou que quando o pessoal retorna da sua licença, eles prestam mais atenção na sua segurança. Porque, na verdade, eles têm um interesse maior em voltar para casa, exatamente por causa do filho. Então, na verdade, a mulher, quando ela retorna mais cuidadosa, tá? Então, isso desmistifica um pouquinho, né, que normalmente o gestor ele tem um certo preconceito em relação a essa mulher quando retorna ao trabalho. Mas, na verdade, não, né? A pesquisa mostrou bem isso, né? Que ela tem mais cuidado em relação às demais, tá? E um outro dado também foi quando a gente compara as licenças com o acidente. No setor público, que é o gráfico 2, aí é mais 2, a gente observa que é só 2% das mulheres sofreram algum tipo de acidente de trabalho nesse intervalo de 2 meses, de um ano, tá? Já no privado é 16%. Então, quer dizer, é um aumento, né? E daí a gente se questiona um pouco por que desse aumento em relação ao público e o privado, né? Público 2 e no privado 16%. E se a gente associar o outro gráfico, é o gráfico 3, né, que mostra a prevalência dos acidentes em relação ao mês, né? Então, a prevalência maior teve 19% no primeiro mês e 19% no terceiro mês, né? Então, lembrando que normalmente a gestante, né, ela emenda as férias com a licença, tá? Juntando essas duas informações, a gente observa que no público, esses 2 meses a mais é redutor do acidente, tá? Então, a importância que a gente vê na questão das empresas aderir ao programa Empresa Cidadã. Esses 2 meses é bem fundamental nessa parte de apoio a essa mulher, né? E tem estudos que mostram bem isso, que o bônus em relação a esses 2 meses é muito maior em relação aos custos para a empresa. Visto que a gente sabe que o acidente de trabalho ele não afeta só o empregado, o funcionário ou a funcionária, né? Ele afeta também o ambiente da família e também o ambiente de trabalho, porque os outros colegas também ficam afetados. Tá? Exatamente. Eu queria te interromper um pouquinho para comentar, antes de tu entrar nos outros dados, a importância desse dado que tu falou, assim, porque muitas vezes a empresa acha que não vale a pena, né? E a gente sabe também, tem algumas pesquisas voltadas na área de neuropsicologia ou até da biologia, né, que testam com exames, né, mais variados, assim, e mostram que as mulheres, depois de terem filho, naquele período do pós-parto, elas acabam tendo um desempenho cognitivo melhor em várias funções, né? Em alguns tipos de memória, em flexibilidade cognitiva, né? Porque ela está tendo uma demanda nova e o cérebro dela se prepara para isso. Então, esse argumento também é importante, né? No sentido de que da gente desmistificar essa ideia de que a mulher ela vai está muito mais sujeita a acidentes ou a fazer algo errado ou a faltar ao trabalho, né? Então, normalmente o gestor ele pensa que ela está num momento de fragilidade, né? Então isso é um mito, na verdade, né? não quer dizer que ela não esteja num momento sensível, porque isso, né, a gente também tem a constatação
mas ao mesmo tempo, dependendo de como é que estão os recursos dela, né, que tipo de apoio ela tem, ela possivelmente consiga manejar isso melhor. E aí também entra, né, essas discussões dos apoios, que daqui a pouquinho a gente vai falar, do que a mulher pode ter, né, a seu favor, que também facilita para o desempenho dela no trabalho, né. E aquele outro dado que tu mostrou ali sobre a diferença de públicas e privadas também é super importante, né? Porque quem é que está aderindo e o quanto a mulher se sente mais segura em poder ficar um pouco mais. Uma questão importante que ainda não passou, eu vi recentemente, né, que no ano passado, no final do ano passado, foi lançado, parece que, se eu não me engano, 2 projetos de lei para estender a licença maternidade em função da pandemia, tanto da licença maternidade quanto a licença paternidade. E esses são projetos ainda, né, não são lei ainda, mas reconhecem que a mulher, ao voltar ao trabalho com todo esse risco, principalmente as mulheres profissionais da saúde, né, elas vão ter menos tranquilidade e também onde vão deixar os seus filhos nesse período, com as escolas fechadas, né, estão um pouco fechadas, um pouco abrem, um pouco fecham de novo. Então, são ideias interessantes, né, que devem ser levadas em consideração, porque isso vai melhorar a qualidade do trabalho, né? Por exemplo, auxiliar a mulher a poder, na medida do possível, fazer o seu trabalho de forma remota, né? Que daí ela pode ficar mais tranquila com como o seu bebê está sendo cuidado, né? E de não estar tão exposta para também não trazer para casa, né, esse vírus. Ainda se sabe muito pouco dos efeitos que ele tem sobre os bebês, né? Se sabem que são também de risco, né? Com um risco mais alto de contaminação. Então, esse tema também é importante ser discutido. Isso fica no ar, né? Porque é um projeto que pode demorar um pouco para ser aprovado, se é que chegará a ser aprovado, né? Mas é uma ideia bem pertinente. A gestante já tem um projeto que assegura ela não entrar em área de risco, né? Quando retorna. Né? Isso é importante, né? E daí a mulher tem essa chance, né, de ela ficar um pouco mais protegida, né? E isso também, em vários serviços, também depende da sensibilidade das chefias, né? De já fazer isso nos momentos finais ali, antes de ganhar, né? Isso é assegurado por lei, mas nem sempre a mulher, às vezes ela tem receio de solicitar isso, né? Por medo de como é que isso vai ser visto, né? De querer as garantias da lei e acabam tendo essa dificuldade, acabam se colocando em risco, né? Quando não deveria, pode falar. Quando eu tive as conversas quando eu fiz o projeto de pesquisa, eu conversei com vários profissionais da área de segurança do trabalho, tanto médicos, enfermeiros, técnicos, principalmente técnicos de segurança do trabalho. Então, eles comentam isso, que às vezes a colaboradora ela tem receio muito em relação quando ela retorna para o trabalho em questão de produtividade, né? Isso a gente tem que ter um cuidado maior, né, em relação a esse quesito, né? Exatamente. Então agora eu gostaria da gente poder ver um outro lado, né, desse momento da licença maternidade, que eu vou chamar agora uma mãe que teve essa vivência, né, que não faz muito tempo que teve. Então eu gostaria de mostrar o vídeo da professora Fernanda para a gente ter uma experiência, para a gente ver a experiência dela de como é que ela viveu isso, então. Olá, meu nome é Fernanda Realdotto, sou professora na Universidade Franciscana, psicóloga na Clínica Espaço Potencial e hoje venho aqui compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre a minha experiência de retorno da licença maternidade. Uma experiência única, né, na vida de qualquer família e o quanto que para que esse vínculo ele pudesse ter uma continuidade tranquila,
né, e fundamental o quanto que a rede de apoio, também do local onde eu trabalho, né, e muito especificamente, né, na sala de amamentação, proporcionou que eu mantivesse com a frequência necessária para um bebê e para uma mãe que estão se conhecendo, né? Se conhecendo através também das suas mamadas, do olhar, do ritmo de cada um, né? A tranquilidade necessária que a mãe precisa para passar para esse bebê, né? Então foi um momento muito especial, muito emocionante, né? Inaugurei a sala de amamentação, então vai ficar muito na história minha, da Isis, né? E também do local que eu trabalho, o quanto que ela transitou por lá, né? Onde todos de alguma forma esperaram a chegada dela. E foi um momento de muita alegria, e eu acho que é importante, né, de frisar sobre a tranquilidade de ter essa rede de apoio, né, onde existia uma preocupação muito grande, né, se eu ia conseguir amamentar no peito com a frequência e com o ritmo que ela precisava, e deu tudo certo, né, com a sala, esse ambiente que favoreceu para que sim, né, que o nosso vínculo pudesse ter uma constância, uma continuidade e uma frequência nesse período de amamentação e de conhecimento mãe-bebê. Deixo um beijo muito grande em cada um de vocês, espero, né, ter contribuído de alguma forma. Obrigada, professora Fernanda. Esse vídeo dela nos dá um alento, né, de que existem, esse momento ele não é só aflição e ansiedade, né, mas é um momento que pode ser muito rico e muito marcante na história, né, da mulher, da dupla, mãe-bebê, da família que está se modificando nesse período. E como a mulher ela pode se sentir acolhida, né, no trabalho com pequenas ações, né, em que se pode fazer ali. Eu vou chamar agora novamente a mestranda Edileia para contar para a gente um pouco quais são as possibilidades que existem, né, o que se pode fazer e a importância de se criarem esses dispositivos dentro das empresas que podem facilitar esse processo, né, de incentivo à amamentação, de incentivo para que a mulher também não fique tão preocupada, tão ansiosa e com isso não reduza o leite, por exemplo, né, e que possa ter essas interferências. Então vamos escutar um pouquinho o que a Edileia tem para nos mostrar. Após estudo, evidenciou-se a importância de serem criados dispositivos que auxiliem a mulher no retorno ao trabalho. Então, como produto da minha dissertação de mestrado materno-infantil, vai ser criado um vídeo educativo baseado, então, nas percepções de mulheres trabalhadoras para minimizar esses conflitos no retorno ao trabalho, para que se torne algo prazeroso e tranquilo em relação a esse retorno. Obrigada. Então, obrigada, Edileia, né, pela tua contribuição. Nosso mestrado em saúde materno-infantil tem investido bastante, né, em projetos que vão desenvolver produtos para também essas problemáticas, né? O da Edileia é um deles. E acho que é bem promissor, né, de poder ver, bom, a gente pode criar recursos e pode facilitar um pouco esse momento, esse período. Então, hoje nós discutimos a respeito desse retorno ao trabalho, né, das possibilidades que existem para a mulher, tanto legais quanto emocionais, dos suportes, dos apoios. Então eu queria, a gente está com o nosso tempo já se encerrando, né? E eu queria perguntar, Edilon, se tu quer finalizar a tua fala? Tem algo mais para colocar? Não, eu queria agradecer o convite, né, de poder debater esse tema, né? E achei bem interessante a fala da Fernanda, porque, na verdade,
eu acompanhei isso quando eu estava fazendo meu projeto de pesquisa, então foi Aham. muito interessante isso, esse acolhimento, né? A gente viu que esse acolhimento que a instituição deu, né, um caso especificamente para a Fernanda, né, mas é estendido para as demais funcionárias, em relação a esse acolhimento, né, do retorno. Foi muito interessante e gratificante ver que a instituição ela apoia, né, nesse momento. Isso, E joia. Eu agradecer ao queria, convite então, te novamente. agradecer profundamente pelo teu tempo que tu dedicou, né? Também é nosso orgulho ver o nosso egresso, né? Estudando e trabalhando também nessa área, né? Então, eu te agradeço pela tua participação, Odilon. E o programa Saúde em Foco fica por aqui. Você pode acompanhar esse programa na nossa rede social e pelo canal do YouTube da UFN TV. Até a próxima!